Capítulo 1008. Minutos depois, Klein, com o rosto de German Sparrow, saiu da rua Boquilund, número 39, com a senhorita Justiça Audrey e se dirigiu aos locais onde estavam as outras vítimas. Depois de alguns passos silenciosos, Klein de repente olhou para frente e disse: "Não é raro ver tais assuntos acontecerem entre Beyonders não oficiais. Sem qualquer orientação adequada, muitas vezes isso implica que eles estão constantemente dançando à beira de um penhasco com a possibilidade de cair a qualquer momento." Audrey reconheceu laconicamente e disse depois de alguns segundos: "Eu sei. Comparado com antes, não sou não tão." Ela ponderou por um momento antes de abrir um sorriso esfarrapado, como se tivesse encontrado um adjetivo adequado para zombar de si mesma. Ingênua. URF. Ela então exalou sem esconder enquanto olhava para frente. Se eu soubesse que o mundo misterioso era tão cruel e aterrorizante no ano passado, talvez não tivesse feito o pedido para me tornar uma Beyonder. Klein virou ligeiramente a cabeça e deu uma olhada no rosto da nobre dama. Ele perguntou de uma maneira aparentemente casual: "Se eu lhe desse a chance agora de deixar completamente o mundo misterioso, você aceitaria?" Audrey ficou surpresa quando franziu lentamente os lábios e disse: "Não." Depois de dar tal resposta, ela pareceu relaxar um pouco enquanto sorria e continuava: "Sob a premissa de saber o quão cruel e aterrorizante é o mundo misterioso, a eu do ano passado teria desistido de ser uma Beyonder. Mas a eu deste ano não faria isso. Este pode ser o preço de crescer. Eu entendo onde você quer chegar." Klein continuou avançando no mesmo ritmo que disse: "Depois que essas vítimas estiverem completamente purificadas, algumas delas cuspirão vermes do tempo. Eles podem ser usados para criar amuletos do sifão do destino. É um item de nível semideus que pode mudar o destino entre duas partes por um curto período de tempo. Quando chegar a hora, darei a você um como pagamento pelo tratamento de hoje." Audrey estava prestes a recusar antes de ficar em silêncio novamente. Ela então assentiu gentilmente e disse: "Ok." Assim que ela disse isso, ela fez uma pausa repentina. Ela virou a cabeça para olhar para German Sparrow e disse sorrindo com uma expressão confusa: "Eu sei porque você acabou de me fazer essa pergunta." Klein riu sem dar uma resposta direta. Audrey retraiu o olhar e imediatamente se sentiu muito melhor. Ela perguntou como se estivessem conversando: "Participei da operação de punição ao meio-dia e lidei com as consequências de Amon à tarde. Hoje é realmente um dia do tarô." Suas palavras tinham um duplo sentido, conforme disse com a maior melancolia. Do ponto de vista dela, a punição ao sanguíneo era uma operação cooperativa que envolvia 5 membros: o Senhor Lua, o Estrela, a Julgamento, a Justiça e a Mágica, com diferentes níveis de envolvimento. À tarde, o mundo e a justiça do clube de tarô envolveram-se na eliminação dos avatares de Amon de diferentes maneiras. Este foi realmente um dia para ser lembrado e, em certo sentido, poderia ser considerado um dia do tarô. Klein concordou com as palavras da senhorita Justiça, mas não contou a ela que o Senhor Estrela também estivera envolvido na operação da tarde. Além disso, ele foi a principal força na operação. O avatar de Amon deve ter sido difícil de lidar, certo? Audrey finalmente encontrou uma oportunidade para fazer a pergunta. Ela olhou para German Sparrow, sem fazer nenhuma tentativa de esconder a curiosidade em seus olhos verdes. Klein sorriu. "Se eu tivesse feito isso sozinho, você não estaria vendo German Sparrow, mas sim Amon. Tendo seu destino e identidade roubados?" Audrey perguntou iluminada. Klein acenou. "Discutiremos os detalhes no futuro. Resumindo, para eliminar todos os avatares de Amon em Backlund desta vez, mobilizamos anjos.
Se você encontrar os avatares de Amon no futuro, nunca acredite que você tem os meios para lidar com eles sozinha. Encontre imediatamente uma oportunidade de procurar ajuda. Sim, sua peculiaridade é usar monóculo. Ele gosta de fazer pegadinhas angustiantes. Anjos foram mobilizados. Me pergunto se foi aquele cônsul da morte ou o anjo do domínio do destino, ou... Audrey olhou para o céu e viu as nuvens congeladas no ar. Eles pareciam adereços sob o fundo escuro. Como uma aluna atenta ouvindo um professor, ela assentiu seriamente e disse: "Vou manter isso em mente." Os dois continuaram caminhando, ocasionalmente em silêncio, ocasionalmente iniciando uma conversa até entrarem na rua Boquilund, número 160. Depois de alguns minutos, dentro da sala de atividades da casa de Hazel, Matt e companhia de repente tiveram o forte desejo de sentar-se, levantar as mãos e colocar as mãos entrelaçadas diante da boca. Eles então começaram a orar piedosamente e a recitar o nome honroso da deusa da noite eterna. Após um período de tempo desconhecido, tossiram em uníssono até que as lágrimas e o ranho escorreram. Cofe, cofe, cofe. Sem perceber, eles tossiram separadamente vermes com 12 anéis translúcidos. No momento em que esses vermes caíram no chão, eles desapareceram repentinamente. Coisas semelhantes aconteceram em outros lugares da rua Boquilund, mas tudo foi rapidamente restaurado ao normal. E a escuridão desapareceu em algum momento quando as nuvens começaram a se agitar novamente com os ventos fortes. Em meio à tosse dos pais, Hazel lentamente recuperou a consciência. Ela ficou intrigada sobre como adormeceu no sofá durante o chá da tarde. Ela sentiu que deveria estar de excelente humor, mas simplesmente não conseguia sorrir. Sentiu como se houvesse uma sensação de tristeza e dor indescritíveis em seu coração. Ao ver o olhar preocupado de seus pais pousando sobre ela, não apenas não se comoveu, como até sentiu um pouco de medo. Ela tremia como uma introvertida que não estava acostumada a fazer contato com outras pessoas. Hazel sabia que essa não era sua personalidade, mas não conseguia se controlar. No entanto, não achou estranho ou intrigante enquanto continuava saboreando os doces do chá da tarde. Matt e Rihanna sentiram o mesmo. Eles tinham uma sensação incômoda de que havia algo nebuloso em suas memórias, mas simplesmente não conseguiam lembrar o que. Rua Boquilund, número 160. No quarto principal que estava com as cortinas fechadas. Uma pessoa de repente apareceu na mesa de centro. Era a Madame Ariana, líder dos ascetas, matrona do claustro da noite eterna, chefe dos 13 arcebispos da Igreja da Noite Eterna. Ela estava vestindo um manto espartano com casca de árvore como cinto. Aos olhos da senhora, o Duane Dantes de costeletas grisalhas estava prestes a sair do sofá. Na mesinha de centro à sua frente havia 9 anelídeos transparentes. "Boa tarde, Madame Ariana", disse Klein com uma reverência solene. "Graças à sua ajuda, todos os avatares de Amon em Backlund foram eliminados. Você pode escolher uma parte desses despojos de guerra." Ele já havia preparado uma marionete ao lado de cada pessoa parasitada e usou uma ilusão para trazer esses vermes do tempo de volta. Depois de ouvi-lo, Ariana bateu no peito 4 vezes no sentido horário e respondeu de maneira piedosa: "Louvada seja a dama." Ela não recusou a oferta nem fez cerimônia. Estendeu a mão direita e 2 vermes do tempo voaram e pousaram em sua palma. Amon deve ter certos palpites sobre isso. "Você ainda precisa ter cuidado no futuro", disse Ariana antes de sua figura desaparecer centímetro por centímetro, como se tivesse sido apagada. Observando a partida da arcebispal, Klein sentou-se e pegou papel e caneta, escrevendo para Leonard Mitchell.
Ele queria perguntar que outros efeitos os vermes do tempo tinham além de criar amuletos do sifão do destino. Ele acreditava que não poderia transformar todos os vermes do tempo restantes em amuletos do sifão do destino, pois seria muito monótono. Facilitaria o contra-ataque e o impediria de lidar com diferentes situações. Portanto, teve que considerar outros usos possíveis. Com o verme do tempo como recipiente, ele poderia usar os poderes gerados por outros símbolos, padrões e padrões que diferiam do louco. Isso provavelmente resultaria em efeitos diferentes do amuleto sifão do destino. E isso era algo em que Palais Zoroaster era especialista. Depois de escrever sua carta, Klein pegou a gaita do aventureiro e tocou-a. Reinet saiu do vazio com as 4 cabeças de olhos vermelhos na mão. Os 8 olhos pararam antes de olhar para os 7 vermes do tempo restantes na mesa de centro. Senhorita. Mensageira olhou para Klein por 3 segundos inteiros antes de retrair o olhar. Ela então mordeu a carta e a moeda de ouro que Klein entregou. Rua Pinster, número 7, disse Klein sucintamente. As 3 cabeças restantes de Reinet Tainiker responderam: no futuro, você pode procurar minha ajuda em tais assuntos. O pagamento será os despojos de guerra. Klein ficou surpreso ao dizer: tudo bem. Depois que a senhorita mensageira retornou ao mundo espiritual e desapareceu de seu quarto, ele franziu a testa e murmurou: já que ela pode reconhecer os vermes do tempo, isso significa que sabe que esta batalha pode ter chegado ao nível dos anjos. Ela não estava com medo nenhum. Senhorita mensageira é mais forte do que eu imaginava? Rua Pinster, número 7. Leonard recebeu a carta de Klein da boca de Reinet Tainiker. Ele ainda sentia uma pitada de excitação ao desdobrar ansiosamente a carta e lê-la. Depois que a mensageira saiu, ele imediatamente perguntou com uma voz reprimida: velho, deveria haver outras maneiras de criar amuletos, certo? Agora mesmo, Palais Zoroaster deu a ele 2 vermes do tempo de Amon como recompensa de hoje pelo risco que ele correu. Na mente de Leonard, a voz um pouco envelhecida respondeu com um tom sorridente: claro, assim que eu dormir um pouco e digerir o que recebemos desta vez, vou te ensinar. Não demoraria muito. Além disso, não vá para a rua Boquilund tão cedo. Por quê? Leonard perguntou surpreso. Palais Zoroaster riu e disse: todos os avatares de Amon em Backlund foram eliminados e não é de forma alguma um assunto trivial. O número de pessoas que podem fazer isso é apenas um punhado. Então, você acha que ele não terá alguns palpites? Isso. Os nervos de Leonard ficaram tensos novamente. Palais continuou: no entanto, não há necessidade de ficar muito preocupado. Seu verdadeiro corpo não é capaz de entrar em Backlund, e tendo se recuperado bastante significativamente, não preciso me preocupar muito com seus avatares. Além disso, encontrei uma informação de Flora Jacob nos seus fragmentos de memória. Em algum lugar de Backlund esconde-se o tesouro da família Jacob. Vamos esperar até o final do ano pela reunião. Lá, procuraremos e cooperaremos com os outros descendentes da família Jacob para escavar aquele tesouro para compartilhar os itens que ele contém. Quando isso acontecer, mesmo que Amon reúna um grande número de avatares, elevando-os quase ao nível da sequência 1, não há como ele realmente me derrotar. RHEH, para garantir o equilíbrio, Duane Dantes também pode estar envolvido nisso. Ponto.